Outra forma de questionamento, e não de questionamento, mas de reflexão para levar ao questionamento, é observar o sentimento. O sentimento é o termômetro que mostra se se o seu pensamento na maior parte do tempo está sendo positivo ou está sendo negativo. O sentimento é o termômetro disso. Por quê? Pensamento positivo obrigatoriamente leva a sentimentos positivos. Pensamento negativo obrigatoriamente leva a sentimento negativo. Bom dia, bom dia! Nós vamos hoje refletir um pouco no Café com o Divaldo Potulski sobre a parábola da ovelha perdida. O que nós podemos trazer para a nossa vida? O que essa parábola tem a nos ensinar? Vamos perceber alguns detalhes talvez que não tínhamos percebido antes ao ler, ao ouvir essa parábola. E essa é a ideia. A ideia é não trazer a leitura das parábolas com uma visão simplesmente literária ou simplesmente religiosa, mas nós trazermos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos negócios, observando sempre como ter mais resultados, como aumentar os resultados através da inteligência de Jesus ao contar as parábolas, ao se comunicar com seus seguidores, com seus discípulos e todas as pessoas, enfim, que o seguiam. Porque se observarmos, quem está acompanhando desde o início as parábolas, desde o dia 14 de fevereiro que nós estamos trazendo aqui diariamente as parábolas, percebeu que o poder de comunicação de Jesus aqui é sensacional, de uma inteligência tremenda, por isso essa conexão, né? Ele como o Filho de Deus, como todos nós somos, e aí entra também um pouco das reflexões. Eu vou tomar um cuidado na forma de trazer essas informações, mas para nós irmos pensando além do que nós já ouvimos a nossa vida toda dentro da igreja, porque é importante também a gente saber que espiritualidade está muito acima de qualquer religião, e também é importante saber que muitas religiões surgiram e muitas religiões até hoje elas têm um certo poder de... Eu ia usar a palavra manipulação, mas é forte a palavra manipulação, mas vamos usar a palavra controle. Muitas igrejas têm ainda um controle ou buscam um controle sobre os seus fiéis, porque interessa. A política da igreja interessa controlar os seus fiéis. E aqui a gente busca uma leitura mais abrangente, busca uma reflexão mais profunda. E eu sempre digo que em qualquer coisa que acontece na vida é importante refletir e perceber onde estamos acertando, onde estamos errando, o que podemos fazer de diferente, qual é o significado disso para mim, porque a nossa vida toda nós vivemos a nossa vida ou percebemos a vida através dos significados que nós damos às coisas. E esse significado nós damos às coisas em decorrência do nosso conhecimento, em decorrência do aprendizado que tivemos desde a nossa infância até hoje e em decorrência das nossas crenças. As crenças é aquelas verdades que nós entendemos e nós absorvemos como absolutas, e nós concordamos que aquilo é uma verdade e nós absorvemos isso como uma verdade. Só que as crenças, elas também podem mudar. As crenças, elas também podem evoluir. Se eu não quero mudar completamente uma crença, mas eu posso observar ela e eu posso também
melhorar aquela crença, ou seja, colocar alguns significados que antes eu não colocava, ou que antes eu não percebia. E aqui está o segredo para que tenhamos melhores resultados em tudo que fizermos na vida e, inclusive, consigamos viver mais felizes, que é o que eu acredito que é o objetivo de cada um que está aqui. Cada um que está aqui, cada um que clicou aqui na live, cada um que vai ouvir, ou talvez quem vai sair não vai ouvir até o final, esteja buscando alguma coisa, esteja buscando algum significado, esteja buscando alguma resposta, esteja em um processo de crescimento. E isso é fundamental para que tenhamos mais resultados. A gente já falou várias vezes, já falamos inúmeras vezes que não adianta você querer melhores resultados do que você está obtendo se você continuar fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, estando e se relacionando com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Os resultados continuarão sendo os mesmos. Então a ideia aqui da parábola não é uma ideia religiosa, definitivamente não é uma ideia religiosa. É uma ideia de ampliação de mentalidade, é uma ideia de percepção de um mundo que talvez eu não tinha me dado conta, você não tinha se dado conta. É uma ampliação mesmo de mentalidade, uma reflexão para dar novos significados às coisas que acontecem na nossa vida. Então, e também para entender alguns significados. Bom dia, Leonilde, bom dia, Eli Bertoldo. Fazia tempo que eu não te vi aqui, Eli. Malévola, nossa, Malévola, interessante. OZ, o que significa Malévola nesse caso? Vânia Romeu, Império Imóveis, Viviane Bergamini, Gabriel, Yalans, Nida, Tânia Freire, Vivi Marques, bom dia a todos vocês. Muito bem, eu vou fazer a leitura da parábola, em seguida nós entramos então na reflexão de hoje. Ela é uma parábola bem curta, são 4 versículos, do 3 ao 7. Vamos lá. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria, a coloca nos ombros? Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, que não precisam de conversão. Esta é a parábola de hoje. E já começando perguntando para você, será que Jesus está dizendo aqui que Deus fica mais feliz ou dá mais valor para o pecador do que para o justo? Quem acredita que Deus dá mais valor ao pecador do que para o justo? Põe aí nos comentários, O que você acredita? Olha só, vou ler de novo o último versículo. E eu lhes declaro, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. O que será que Jesus quis falar com esse versículo, com essas expressões? Que Deus, que no céu haverá mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que já estão no caminho correto. Ninguém se arriscou?
Não querem palpitar? Não querem dar a opinião de vocês? Gente, óbvio que não, né? Óbvio que Deus não dá valor ao pecador, mais ao pecador do que o justo. A questão aqui é que a alegria que traz a conversão é que é comemorada. E aqui conversão nós podemos trazer para nós, para nossa vida, para o nosso dia, como uma percepção dos erros, dos nossos erros. A ovelha perdida nós podemos trazer para a nossa vida como a ideia de nós mesmos quando cometemos os nossos erros. Por exemplo, você, quando cometeu um erro, você cometeu o erro querendo errar ou você cometeu o erro querendo acertar? Coloca nos comentários aí. Quando você cometeu algum erro na sua vida, você cometeu o erro querendo errar ou você cometeu aquele erro querendo acertar? Põe aí nos comentários. Quem está chegando agora? Graciele, o último a entrar. Xande, quando você cometeu os seus erros na sua vida, você cometeu esses erros querendo errar, com essa consciência de que você iria cometer o erro simplesmente para errar, porque você gosta de cometer erros, você gosta de errar. Ou você cometeu os seus erros querendo acertar? Põe nos comentários. A Nida já colocou que toda vez que cometeu erro, ela cometeu tentando acertar. Mais alguém concorda com essa ideia? Mais alguém pensa da mesma forma? Então, se eu cometi um erro e eu cometi esse erro tentando acertar, significa que eu estou ou não estou com o objetivo ou com a intenção de andar pelo caminho certo? Toda vez que você faz uma ação, toda vez que você toma uma decisão, toda vez que você se coloca em ação para fazer alguma coisa, você está mentalmente no caminho certo. Sim ou não? Você está no caminho certo. Quando você comete um erro, talvez você se desviou do caminho certo. Você saiu do caminho certo. Talvez sim. Talvez foi por... Eu vou usar a palavra ignorância, mas não no aspecto pejorativo, no aspecto de falta de informação. Se eu não tenho a informação adequada para que aquela minha ação me aproxime do meu principal objetivo de vida, eu preciso... Pode ser um erro que eu cometi. Pode ser que eu esteja perdido, porque se eu tivesse aquela informação correta, eu estaria no caminho certo e eu chegaria ao meu objetivo muito mais facilmente. Então, se nós trouxermos essa reflexão, essa parábola para a nossa vida, nós podemos perceber o que aqui? Que as ovelhas somos nós. Sim ou não? As ovelhas somos nós. E nós muitas vezes nos perdemos, muitas vezes, todas as vezes que cometemos erros, nós estamos perdidos, porque se nós estivéssemos encontrados, né, se nós estivéssemos no caminho certo, nós não teríamos cometido os erros, porque nós teríamos aquela informação. Então toda vez que a gente se der conta que erramos, nós já estamos voltando para o caminho correto. Então, quando se fala que aí Deus se alegra com isso, é porque
esse Deus que está dentro de cada um de nós, essa energia criativa que está dentro de cada um de nós, se alegra com isso. Ou seja, nós nos alegramos com isso. Sim ou não? Toda vez que você percebe que você cometeu um erro e você... só o fato de perceber que você cometeu um erro, você já fica feliz, porque você já descobriu uma forma de corrigir aquele erro, ou você já está consciente ao menos que você tem que corrigir aquele erro para continuar andando no caminho correto para chegar ao seu objetivo de vida. Então esse Deus que está dentro de nós, ao mesmo tempo, e aqui eu sei que bate um pouco de frente com algumas crenças, e aqui o objetivo não é bater de frente com as suas crenças, muito pelo contrário. Eu respeito tremendamente as suas crenças, eu acredito que cada um de nós viveu uma experiência durante a vida, teve um aprendizado, teve as nossas experiências, colocamos os significados às coisas conforme a nossa aprendizagem, conforme as nossas crenças. Então, de forma alguma aqui o objetivo é bater de frente com as crenças, mas é compartilhar e nós procurarmos pensar de uma forma um pouquinho diferente e também pensar que talvez existam outras formas de pensar, que talvez existam outros significados que poderemos dar às coisas que acontecem na nossa vida e ampliar a nossa mentalidade, inclusive vivermos mais felizes com os resultados que temos, com as coisas que conquistamos. Então aqui, ao mesmo tempo que nós somos ovelhas, nós somos o pastor, porque muitas vezes nós nos perdemos e nós nos encontramos. Sim ou não? Muitas vezes nós somos ovelhas e outras pessoas são os pastores também. Quantas vezes você se perdeu e alguém chegou para ti e disse: Tereza, não tá legal isso. Isso que você fez não tá legal. Ou você já pensou em fazer de alguma outra forma e aí te deu um estalo e você pensou: puxa vida, realmente eu poderia fazer de uma forma diferente. Então, nesse caso, você foi ovelha e essa pessoa que te chamou a atenção, que apontou um erro seu, é o pastor. De alguma forma te ajudou a encontrar. Então, esse pastor que a Bíblia aqui está se referindo como Deus, pense que, e não é soberba nós pensarmos que nós somos melhores que Deus. Eu já falei isso outras vezes, quem está chegando agora talvez não tenha ouvido, mas isso talvez, também é uma questão de crença, mas cada um de nós tem Deus dentro, e é bíblico isso, está na Bíblia em diversas passagens. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Então, se eu estou em Deus e Deus está em mim, eu sou parte desse Deus. A energia criativa, e aí entra essa ideia de que o Deus ele não está distante, porque toda vez que eu enxergo um Deus distante, um Deus lá em cima, um Deus com uma cara de mal, um Deus que parece mais o Papai Noel observando as crianças em época de Natal para observar se estão se comportando, para ver se dá o presente ou se não dá, ou se traz um presente bom ou se não traz. Toda vez que eu vejo um Deus assim, eu me distancio de Deus. E Deus não é isso. Deus está dentro. Deus está em nós. Deus é a energia que criou o nosso corpo. Deus é a energia que criou tudo que existe ao seu redor. Tudo que você estiver enxergando ao seu redor é criado da mesma energia. O princípio, a energia criativa de tudo isso é a mesma energia, condensada, claro, de forma diferente. Cada material existe a energia primordial, a energia criativa ali, condensada, numa velocidade, num movimento diferente. Então, por isso que algumas coisas têm um aspecto mais moles, outras coisas têm um aspecto mais duro, ou algumas coisas têm um aspecto líquido, outras coisas têm um aspecto gasoso, outras coisas têm um aspecto sólido, porque a energia está condensada de uma forma diferente. Essa energia está em um movimento diferente e por isso que existe
formas diferentes, existem texturas diferentes e estados diferentes, como o estado líquido, gasoso, o sólido. E é importante perceber que tudo é Deus. Em tudo isso está em Deus. Tudo isso faz parte do todo. E o todo está dentro de tudo isso e dentro de cada um de nós. Então aí está Deus. Então, se alguém chegou para ti e te orientou, se alguém chegou para ti e falou algo que fez sentido e fez você ao menos refletir e pensar, ok, eu estou errado, então eu vou voltar. Eu estou errado, então eu vou corrigir esse meu erro e eu vou entrar para o caminho correto para chegar ao meu objetivo. Esse é o pastor. Não deixa de ser o pastor. E nesse caso você sendo a ovelha, se encontrando. E aí um outro lado também, quantas vezes você foi pastor? Quantas vezes você ajudou? Quantas vezes você ajudou os seus filhos? Quantas vezes você ajudou os seus amigos? Quantas vezes você ajudou os seus pais? Quantas vezes você ajudou os seus irmãos? Quantas vezes você foi o pastor? Você, de alguma forma ou de outra, fez alguém perceber que estava num caminho que poderia melhorar. E essa pessoa se encontrou. Então, muitas vezes aqui trazendo essa reflexão, quantas vezes você foi o pastor e a ovelha ao mesmo tempo? Você foi o seu pastor enquanto você estava sendo ovelha. Você se deu conta que precisava melhorar. Você se encontrou. Você se encontrou. E quantas vezes alguém foi pastor em relação a você enquanto você era ovelha? Alguém te ajudou a refletir e a se encontrar. E quantas vezes você foi pastor e ajudou outras pessoas? Por isso que, quando eu leio qualquer trecho, qualquer parábola da Bíblia, qualquer trecho, qualquer versículo, eu procuro trazer para a nossa vida, para a minha vida agora, até que ponto isso está relacionado a mim, até que ponto eu consigo trazer para a minha vida e melhorar, e refletir, e me tornar uma pessoa melhor após eu ler, após eu refletir. Então, sempre trazer para a nossa realidade, sempre trazer para a nossa vida. Porque as parábolas, eu já falei outras vezes, mas repetindo para quem está chegando agora, Jesus utilizava das coisas, as parábolas são comparações, né? Então, Jesus usava coisas, usava objetos, usava árvores, usava, enfim, a natureza como um todo, animais, para fazer comparações. E a questão da ovelha. Então, a ovelha aqui, na antiga Galileia, que hoje é atual Israel, o pastoreio de ovelhas era muito comum. Era uma atividade local, né? Uma atividade econômica local de sobrevivência. Então, Jesus utilizava disso. Além de que a ovelha, não sei se vocês sabiam, né? Que era o segundo, ela é muito inteligente, além de serem fofinhas, bonitas, ela é um animal muito inteligente. A ovelha consegue reconhecer rostos, inclusive entre as ovelhas, e ela consegue reconhecer o pastor. Então ela é considerada um animal muito inteligente, foi considerado o segundo animal, foi o segundo animal a ser domesticado, né? Então, por isso que era utilizada a questão da ovelha. Então aqui as ovelhas podemos ser nós mesmos. O pastor é o Deus, é essa energia que está dentro de nós. Ora, nós poderemos de alguma forma ser pastores ou sermos comparados, né, a pastor e ajudar outras pessoas, outras ovelhas a se encontrar. Ora, nós poderemos ser pastores e ovelhas ao mesmo tempo, de nós mesmos, somos ovelhas, nos perdemos e somos pastores porque buscamos um caminho, buscamos uma solução e aprendemos e percebemos o nosso erro e nós corrigimos isso, então somos pastores e somos ovelhas ao mesmo tempo e muitas vezes somos ovelhas, né? Outras pessoas nos ajudam, nos fazem perceber que estamos no caminho errado ou estamos em um caminho que vai nos trazer resultados que nós não desejamos. E nesse momento somos ovelhas. Então, gente, essa ideia, ovelha na Bíblia significa esperança,
Ovelha na Bíblia significa conforto. Então, o que eu queria dizer aqui mais para o final, antes disso, a Juliana colocou, a Juliana Souza. O questionar a si mesmo também traz esse posicionamento de realinharmos novamente. Sim, sem dúvida, sempre. Sempre. A reflexão nos faz buscarmos um alinhamento. Nós estamos andando em um caminho e a gente naturalmente nos desviamos, porque existem muitas distrações hoje, muitas distrações. A internet mesmo é uma das maiores distrações hoje. Então muitas pessoas estão andando no caminho e elas se desviam do caminho. Então o questionar a si mesmo, o questionar, pensar assim, estou feliz com os meus resultados? É uma forma de questionamento incrível, porque se eu não estou feliz, significa que eu não estou fazendo o que é preciso ser feito para que os meus resultados mudem. Então, estou feliz com os meus resultados? E aí, essa reflexão vai me ajudar a quê? A perceber se eu estou no caminho correto ou se eu estou desviando o caminho. Outra forma de questionamento, e não de questionamento, mas de reflexão para levar ao questionamento, é observar o sentimento. O sentimento é o termômetro que mostra se o seu pensamento na maior parte do tempo está sendo positivo ou está sendo negativo. O sentimento é o termômetro disso. Por quê? Pensamento positivo obrigatoriamente leva a sentimentos positivos. Pensamento negativo obrigatoriamente leva a sentimento negativo. Então, se você parar e pensar e perceber que a maior parte do dia você está se sentindo bem, é porque os seus pensamentos, a maior parte deles estão sendo positivos, estão sendo pensamentos bons, estão sendo pensamentos construtivos. Se você não se sente bem a maior parte do dia, observe que os seus pensamentos eles estão sendo ruins, estão sendo negativos, estão sendo destrutivos. Estão em desacordo com o seu principal objetivo de vida, com o seu objetivo principal da sua vida. Então, aqui os pensamentos também é importante você saber e perceber isso, que os seus pensamentos, eles acontecem na sua mente e você não consegue controlar todos, você não consegue. Por mais que você participou de palestras que disseram que você tem que controlar os seus pensamentos, por mais que você leu isso, você não consegue controlar todos os seus pensamentos. Por quê, gente? A mente consciente, ela produz cerca de 50 bits de informação por segundo. A mente consciente, a racional, o que você pensa. A mente inconsciente e subconsciente, ela produz cerca de 11 milhões de bits de informações por segundo. Como você vai controlar isso? Não existe possibilidade, gente. Não existe. Então, para que os seus pensamentos sejam pensamentos melhores, você vai ter que trabalhar lá no seu subconsciente, você vai ter que trabalhar lá no seu inconsciente, você vai ter que atingir o seu inconsciente. Claro que a gente faz isso de maneira racional, mas nós vamos ter que mudar o quê? Mudar o programa mental, mudar aquelas crenças, que muitas vezes são crenças enraizadas, são crenças profundas, que vêm lá da nossa infância. Vêm lá da nossa infância. Então, se você tem dificuldade de obter resultados, os resultados que você deseja, então talvez aqui você vai ter que trabalhar lá seu programa mental. Lá o seu programa, você vai mexer lá, você de alguma forma vai ter que influenciar o seu inconsciente, para que lá no inconsciente seja mudado o programa. Então é um trabalho que exige dedicação, exige estudo, exige força de vontade, mas
mas é transformador. Então a pergunta é: você está feliz com seus resultados? Você está contente? Se você não está contente com seus resultados, observe os seus sentimentos, que os seus sentimentos então são o termômetro que irão mostrar se os seus pensamentos estão positivos ou negativos. Se você já percebeu isso, você já sabe, você conscientemente também já sabe que por mais que você se esforce, os seus pensamentos estão sendo negativos, você está mais preocupado com as contas que tem que pagar do que com o dinheiro que você pode produzir, você está mais preocupado com os resultados que você não tem do que as ações para você produzir mais e ter mais resultados. Se a sua preocupação está maior em relação à falta do que a abundância, do que a prosperidade, então você vai ter que mexer lá nos porões da mente. Você vai precisar mexer lá na raiz, porque é a raiz que alimenta e que produz os frutos. É através da raiz que o alimento é absorvido em uma planta. Algumas pessoas buscam fora os recursos e não funciona assim. Os recursos estão dentro, estão dentro. Então, como eu faço para acessar esses recursos? Então, uma das sugestões práticas e simples, mas que é apenas uma das atividades, apenas um dos fatores, é a autossugestão. Então, primeiro, eu ter essa percepção, eu perceber que os meus resultados são simplesmente consequência das minhas decisões e das minhas ações. E que só eu sou responsável pelos meus resultados. Só você é responsável pelos seus resultados. Ninguém mais. Ninguém mais. Quer resultados diferentes? Faça alguma coisa diferente. Então, ter essa consciência. Primeiro passo para a mudança. Ter consciência de que precisa mudar. Porque muitas pessoas não têm essa consciência. Sabe que não estão obtendo resultados que agradam. Não gostam dos resultados que têm. Mas não têm consciência de que a responsabilidade é delas e é elas que são os agentes da transformação. Então, ter essa consciência é o primeiro passo. Segundo passo, autossugestão. Começar a sugerir para sua mente, repetir frases positivas, do tipo: eu sou próspero e bem-sucedido. Quando você diz isso, a sua mente, normalmente, uma vozinha interna, se você está muito acostumado a questões negativas, uma vozinha interna, uma voz interna, vai ecoar lá dentro, vai dizer assim: Luana, não é bem assim, porque você não está tão bem, você não está próspero, você não é uma pessoa próspera. Então, qual que é a minha sugestão? A gente dribla a mente consciente, a gente vai driblar essa mente consciente para que essa vozinha aí não perceba as minhas orientações para o meu subconsciente. O que eu posso fazer? Então, uma sugestão que eu dou é colocar na frente das frases a expressão estou em processo. Olha só como soa melhor. Eu sou próspero e bem-sucedido. Então, eu digo isso para mim. E se eu estou tendo dificuldades financeiras, aquela voz interna vai dizer: Edivaldo, não é bem assim. Porque você não é próspero. Se fosse próspero, você pagaria suas contas em dia. Se fosse próspero, você não estava aí trabalhando dia e noite. Se fosse próspero, aquela voz que todo mundo já conhece, já sabe, né? Então, quando eu digo estou em processo para me tornar próspero e bem-sucedido, perceba como que isso ameniza. Perceba como isso ameniza. Estou em processo. Se você está aqui vendo essa live até aqui, você se manteve até aqui ouvindo, é porque você está em processo de mudança. Sim ou não? Sim. Então, quando você diz isso, estou em processo para me tornar cada dia mais próspero e bem-sucedido, a sua mente consciente não vai atrapalhar. E o seu inconsciente aceita tudo como verdade. A gente já falou sobre isso. Seu subconsciente aceita tudo que você falar como verdade. Ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Então, utiliza dessa técnica. Use a expressão estou em processo antes
das afirmações que você quer e pronto, você driblou a sua mente consciente e você colocou a informação lá no seu subconsciente e ele vai trabalhar nisso. O subconsciente aceita tudo como verdade. E de tanto você repetir, aquilo se torna uma verdade para você. Então, inclusive, através da autossugestão que nós desenvolvemos fé. Eu trabalho isso na mentoria Você no Comando. Quem está fazendo a mentoria, inclusive, já assistiu essa aula. E se não assistia, porque está atrasado nas aulas. Então, utiliza essa expressão. Estou em processo para me tornar bem-sucedido. Estou em processo para me tornar cada dia mais próspero e bem-sucedido. Estou em processo para melhorar as minhas habilidades de comunicação. Estou em processo para melhorar as minhas habilidades de falar em público. Estou em processo para cada dia ganhar mais dinheiro. Estou em processo para transformar meu negócio cada dia mais próspero e bem-sucedido. Veja como aquela vozinha interna ela vai sumir, porque ela não tem como questionar. Porque se você estiver fazendo qualquer coisa, se você estiver aqui nessa live me ouvindo, se você vai sair daqui, você vai ler um livro, se você vai sair daqui, você vai se matricular num curso de oratória, se você vai sair daqui, vai se matricular num curso de administração financeira pessoal, num curso de investimentos, numa mentoria, você está em processo. Olha que interessante. Então são técnicas. E você pode mudar a sua vida utilizando essas técnicas. Você pode mudar completamente. Eu falo isso para vocês porque aconteceu comigo isso. É uma experiência. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é experiência própria. A Juliana está dizendo que está anotando tudo, né? A Juliana já fez outros comentários ali em cima. Verdade. Isso aí. Gente, e é fato isso. Procura fazer para você perceber o quanto que isso muda e vai mudar aquela energia interna. E é através da energia que você age, né? A sua energia é o combustível para que o seu corpo se movimente. E aí pronto, aí os resultados aparecem. Já passamos aqui do tempo, eu acabo me empolgando com esses assuntos. E acabo também, às vezes, esquecendo que são 30 minutos. Mas ok, é isso, gente. A live de hoje. Amanhã a nossa parábola também está bem interessante, a parábola de amanhã. Amanhã é o Pai Vigilante, Mateus 24, 42 a 44. Também é uma boa reflexão, uma excelente reflexão. O Pai Vigilante. Acho que acredito que está bem ligado ao assunto que nós estamos debatendo agora. Então hoje, a ovelha perdida e amanhã o Pai Vigilante. Bem legal a reflexão de amanhã. Quem está chegando agora, nós estamos finalizando agora a live, todo dia, segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. E desde o dia 14 de fevereiro nós estamos com a reflexão sobre as parábolas. Nós vamos até dia 14 de abril. São 39 parábolas do Novo Testamento e nós estamos refletindo aqui, trazendo para a nossa vida. Essa live, ela fica no YouTube. Estamos com um pequeno atraso aí nas lives do YouTube, mas entre hoje e amanhã todas estarão lá. Então, acompanhe. Lá tem todas as lives e todas as parábolas que já lemos e refletimos até hoje, lá no YouTube. Então, se você não me segue no canal do YouTube, vá para lá agora e me siga, Edivaldo Potulski, lá no YouTube. Então, tem todas as lives, você pode ver elas gravadas no seu tempo. Mas, claro que sempre no ao vivo é interessante, sempre no ao vivo a energia é diferente, então esteja aqui amanhã às 7 horas da manhã. Tá bom, gente? Um forte abraço, faça o seu melhor dia. Hoje é o melhor dia para fazermos a nossa melhor semana, então está nas suas mãos, está nas mãos de cada um de nós fazermos a nossa melhor semana, está nas mãos de cada um de nós fazermos o nosso melhor dia. Até mais, até amanhã, abraço.